Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. No programa de hoje, comemoração ao Dia das Mulheres, chamamos uma mulher super especial, Fabi de Souza. Fabi, muito obrigado por estar aqui nesse programa. Fabi, ela é consultora especializada em estratégia de imagem e marketing pessoal. Branding? Branding. Muito obrigado. E tô até um pouco preocupado, intimidado de estar sentado aqui na sua frente, que eu não sei se eu estou me vestindo bem, se eu não estou, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Ótimo. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais em comemoração a essa data tão especial, né, tão marcante pra gente, mulheres aí que estão no mercado de trabalho, principalmente. Você sabe que em nossos últimos programas só vem mulheres, né? É. A gente tem... A maioria das convidadas são mulheres. A força da mulherada, né? Muito bom. A gente falou em outros programas até das forças que conectam as mulheres mesmo. Programas que bem específicos, assim, para mulheres, inclusive. É. Hoje em dia, assim, as mulheres estão crescendo muito, né? Até em relação ao empreendedorismo, tem, assim, pesquisas que dizem que as mulheres são quase que, acho que maioria, né? Hoje em dia, eu não tenho muito esses dados, mas... Com certeza tem muita força nessa área, então faz todo sentido, Não, né? a mulher faz diferença. A gente percebe dentro da nossa empresa. A maioria mulher, os programas todas mulheres, todas não, mas boa parte mulher e que no dia especial não podia ser outra pessoa, né? Que ótimo. Falando um pouco sobre a sua especialização, tá? Que você é boa no que faz. Como que a apresentação pessoal pode impactar na carreira de uma pessoa? Bom, vamos lá. A gente estava até falando nos bastidores aqui que a minha abordagem na consultoria de imagem tem a ver com branding mesmo, com posicionamento de imagem, com alinhamento de imagem. Então, assim, eu recorro muito ao meu background, que é a comunicação. Eu vim da área da comunicação, trabalhei desde, né, sou formada em rádio e TV, então tem tudo a ver com imagem e trabalhei todos os anos, assim, até fazer a transição de carreira nessa área. Então, assim, a comunicação para mim é muito... tá dentro de mim, assim, é uma paixão também. E quando fui fazer uma transição de carreira, eu também fiquei pensando como eu poderia trazer, claro, agregar esse repertório. Então, quando a gente está falando de o fato da imagem impactar na nossa carreira, a gente está falando em comunicação, principalmente. Né? Porque, assim, é óbvio que a gente precisa ter muito... especialização, experiência, toda essa parte técnica, essa parte de estudo, de formação e tudo mais. Porém, o que acontece muito, e acontece até por questões até, sei lá, da sociedade, que às vezes é um conflito, né? Porque ao mesmo tempo cobra-se que a gente tem uma boa imagem, mas ao mesmo tempo, se você investe nisso, você é taxado às vezes como fútil. Mas, sim, existe uma... expectativa de imagem, principalmente em relação ao ambiente profissional. Então, quando você está falando de profissões, um advogado e um publicitário, a gente tem expectativas de imagem diferentes, né? Para como aquela pessoa vai se apresentar. Então, com certeza, a imagem tem um impacto nisso. Que legal, então, saber que toda essa parte de imagem impacta. Mas vamos falar um pouco, vamos usar eu como cobaia aqui nessa sessão, tá? Nesse podcast. Vamos falar um pouco da minha apresentação pessoal, da minha imagem neste momento. Uhum. Eu transmito alguma mensagem, eu não transmito? O que a gente pode explorar aqui nesse momento agora de mim? Ok. Como eu te falei que eu trabalho mais com branding, então, assim, a primeira coisa que eu faria é perguntar para você que tipo de imagem que você quer transmitir, tá? Vamos fazer um desafio, não vou te perguntar isso antes, e eu vou te dizer a impressão que eu tenho de você, e depois você me confirma se tem a ver com o que você gostaria de transmitir. Mas vamos lá, você tá com uma camisa, embora seja de manga comprida, mas ela tá dobrada, uma camisa tá alinhada, ela tá bem alinhada no seu corpo. Isso é uma coisa muito importante, principalmente em moda masculina, que os homens têm menos recurso que nós mulheres. Então, a questão do ajuste é fundamental. Eu percebo que você teve uma preocupação com o ajuste, o seu cabelo tá muito bem arrumado, né? A barba feita, embora a barba esteja um pouco crescida, um pouco por fazer, mas ela tá bem alinhada aqui e tudo mais. Então, assim, eu percebo já de cara um cuidado com a imagem, tá? O fato da barba estar um pouquinho por fazer e a manga da camisa dobrada passa um pouco de descontração, um pouco de casualidade,
né? Então, assim, quebra um pouco a formalidade de uma camisa preta de manga comprida. Então, assim, a mistura desses elementos todos, isso tudo acaba direcionando para uma comunicação nesse sentido. Então, assim, o que me passa? Uma pessoa que tem um cuidado, uma preocupação com imagem, porém, quer também passar uma imagem um pouco mais descontraída, que tem tudo a ver com o clima do seu podcast que você conduz aqui. Que legal. Agora me diz se tem a ver com o que você teve de intencionalidade. Fabi, eu acho que eu sou muito transparente, sabe? E realmente vai muito nisso que você falou. Eu vou contar um pouco até, inclusive, como que a marca surgiu, tá? Que acho que vai até complementar um pouco do que você falou. Eu sou uma pessoa, de certa forma, um pouco tradicional, mas gosto do moderno ao mesmo tempo. Então, eu tenho essas preocupações, mas algumas coisas que, só para complementar, por exemplo, a Mood Made, o Moodcast é uma marca da Mood Made. Uhum. Então, coisas que a gente tem, simetria. Eu gosto muito, eu como pessoa, fundador da Mood, eu busco muito simetria. Então, a gente tem simetria na escrita, uhum. tá? A gente tem simetria no logo. No logo. E a gente tem uma coisa que foi estudada pelo nosso marketing sobre a letra. Ela tem traços retos, quadrados, uhum. e as curvas arredondadas. Arredondadas. E aí é o que remete muito à minha pessoa, que a gente fez o estudo da marca, e agora você trazendo isso, então confere muito. É muito doido, porque eu vejo que está se conectando cada dia mais. Uhum. E isso não é do dia para noite, assim. Até eu consegui extrair para pôr na comunicação da imagem da marca, imagem do André, imagem de tudo. Até mesmo o estúdio, que a gente mudou um pouco, você fala, pô, tá... É a imagem de tudo. Então, assim, faz muito sentido. Eu tenho, sim, meus pontos, vamos dizer que perfeccionista ali, certinho, né? E outros que acaba por ser mais descontraído. A manga dobrada, a barba por fazer, talvez. Mas que legal, eu fico feliz. Pô, usamos um cobaia aqui que deu certo. Um branding bem feito. Não, eu fico feliz porque realmente é o que a gente comunica, quem eu sou, mesmo no momento, né, mais pessoal, eu diria. Uhum. Então, isso é legal. Como que a imagem pode estar atrelada à estratégia de uma empresa, à estratégia de uma pessoa? Eu acho que você pode utilizar isso muito como recurso. É o que eu falei, você se vestir com intencionalidade, que é o que você acabou de descrever aqui, você ter uma certa intenção quando você vai se vestir, pode ser um recurso muito poderoso, usado a seu favor. Então, se você está dentro de uma empresa, ou mesmo que você seja um empresário ou um profissional autônomo, assim como quando a gente vai fazer uma comunicação verbal, é legal a gente conhecer o público para modular um pouco o nosso discurso, é muito interessante que a gente faça isso com a nossa imagem também. Então, dentro de uma empresa, se você tem determinadas situações ou se você tem determinadas ambições, vamos dizer assim, é muito interessante que você utilize a sua imagem para modular também esse seu discurso visual, vamos dizer assim, essa sua comunicação visual. Então, vamos supor, se você vai se aplicar a uma promoção, ou se você tem intenção de mudar ali de cargo e tal, você sabe que tem pesquisas com RH, sim, com RHs amplamente divulgadas, que sim, a questão da imagem impacta numa decisão. Por quê? Porque uma pessoa com imagem cuidada... E veja, quando eu tô falando isso, eu não tô falando nada de fashionismo, de tendência, de você se vestir de uma maneira X ou Y. Eu tô falando de cuidado com a imagem. E aí, neste caso também, eu tô um pouco acima, né? Um nível acima do cuidado seria essa estratégia de imagem, que é você usar a sua imagem para fazer essa comunicação. Então, se você vai se candidatar, por exemplo, à vaga de um gestor, de um líder de equipe, ou uma transição de carreira que você vai fazer qualquer tipo de planejamento, é interessante você entender o seu público e tentar replicar de alguma forma isso na sua imagem. Então, se você vai se candidatar a uma posição de chefia, de liderança, como que essas pessoas ali enxergam esse cargo? É de uma maneira mais formal? E você não está tão alinhado com isso? Então, por que não acrescentar um pouquinho disso no seu visual? Dica boa, hein? Né? Ou o contrário, viu, André? Porque hoje em dia existe uma forte tendência também das empresas de diminuir um pouco a formalidade no vestuário, de estarem mais casuais. Porém, casual não significa mal vestido, mal cuidado, desleixado. Então, olha para você, como que você tá, como que essas pessoas que te inspiram estão.
Então, é um bom norte já para você tentar direcionar a sua imagem a replicar, não replicar no sentido de copiar, mas de pegar alguns elementos que têm funcionado ali e trazer para você também, para que isso trabalhe a seu favor. Sim, tem que ser, né? Que legal, porque a gente pega, assim, muitas pessoas falando, pô, aquela vaga era pra ser minha, não é minha, tal. Talvez pode ser a imagem que tá impactando, então, que ela transmite ou quer transmitir, né? Então, às vezes a pessoa não conseguiu, não pelo aspecto técnico, relacionamento, comportamental, mas talvez pela imagem. Nossa, quanta gente, viu, André? Você passa por situações assim? Atendo muito cliente na consultoria que traz essa queixa, sabe? Ou se não traz essa queixa diretamente, ele enxerga isso em alguma situação que ele viveu. Por coincidência, ontem, literalmente, eu conversei com um cliente que me contratou para consultoria. Ele trabalha num grande banco, um banco estatal, conhecidíssimo. Não preciso nem falar mais qual é, né? A gente tem quase já tá bem claro. Que ele viu ali um diretor que foi alçado agora à posição de VP, porque eles queriam que... Ele disse que esse diretor, ele era, embora diretor, então, embora tivesse dentro daquela imagem mais formal, ele tinha uma coisa mais moderna. Então, por exemplo, ele ia de ternos claros, sabe? Então, fugia do padrãozinho ali. Usava meia coloridinha, estampadinha. Então, assim, mesmo dentro daquele ambiente mais formal da diretoria de um grande banco, ele trazia alguns aspectos que imprimiam na personalidade dele essa coisa de inovação, de modernidade. E ele foi escolhido para ser VP porque o desejo para esse cargo, nesse momento, foi justamente uma pessoa que transmitisse essa coisa da inovação. Então, o pessoal ali enxergou que tinha muito a ver com essa comunicação visual dele. E aí, esse meu cliente, que está também nessa fase de tentar uma posição acima na carreira, falou, eu preciso mexer na minha imagem. Preciso trocar meu guarda-roupa. Preciso, Geralmente a gente não troca, tá? A gente faz algumas adaptações, tal, porque é difícil a pessoa estar 100% errada, né? Principalmente uma pessoa que contrata consultoria, geralmente ela já tá um pouco mais preocupada com isso. Então, às vezes ela vem até um pouco se adequando, mas não consegue fazer isso de uma maneira satisfatória, que ela entenda que funcionou. Qual que é seu público, Fabi? Meu público, basicamente, são pessoas... Eu hoje tô trabalhando até muito... majoritariamente com público masculino. Mas isso foi uma questão de mercado mesmo, porque como eu comecei a me especializar nisso bastante, então os homens têm me procurado mais, então eu acabo atendendo mais eles, mas ainda atendo um pouco o público feminino, mas pessoas que estão interessadas em reposicionamento profissional, em alinhamento de imagem profissional. Eu trabalho mais com essa área por conta daquele background de branding que eu te falei que eu tenho, então... Interessante isso aí. Com isso. E qual que é a repercussão do pessoal, assim? Tipo, eles sentem um impacto, assim, inicial, após o início da consultoria? Porque a gente tem nossos bloqueios internos. E aí, por exemplo, eu me porto, me visto de um jeito... Um simples fato de dobrar a manga, ou esticar a manga, ou até já vi polo, pessoal que usa camisa polo levantada e abaixada, assim. É a mesma roupa, mas é uma mudança de estilo. Como que é a repercussão, assim, pra si? É uma nuance, como eu te disse, principalmente dentro da moda masculina, que a gente tem menos elementos para trabalhar, então esses recursos fazem toda a diferença. Como a gente também trabalha mais nessa sutileza, a diferença não é tão chocante, e eu te entendo, porque muitos homens trazem essa preocupação, eu não quero chamar muita atenção. Eu tenho uma personalidade um pouco mais introspectiva, eu não quero chegar ousado e chamando atenção. O seu ponto de referência, né? Exato. Fala, nossa, olha aquele cara como mudou. Então, assim, a gente vai trazendo isso até uma mudança mais gradual, para que ele se sinta mais confortável com isso, mas a mudança 100% acontece, inclusive com o feedback das pessoas, os colegas de trabalho. Nossa, você tá mudado. Nossa, você tá mais bonito, você tá se vestindo melhor. O que aconteceu? Eu tô percebendo que você tá diferente. Que legal. Mas dificilmente apontam e falam, nossa, que transformação, você fez uma consultoria de imagem. Não, geralmente é mais sutil. O que deixa principalmente o público masculino mais confortável. Eu vou falar que se eu tivesse que mudar radicalmente meu padrão de anos de vestimento, eu iria assustar. Quando a gente fala de imagem também, essas coisas, assim, puxa muito, ao meu ver, tá? Pra mim, vem muito a coloração. Cor de roupa, cor de relógio, ou qualquer coisa. O que a gente tem a dizer da coloração, assim, no geral? Da calça, do sapato, da meia?
Assim como eu falei, né, que a nossa imagem comunica, as cores são praticamente o elemento de design mais marcante. É o que a gente vê primeiro. Quando eu te olho, a primeira coisa que eu percebo é que você tá com uma camisa preta. Depois, você vai olhar, tipo, tem um bordadinho, ela tem uma modelagem X ou Y. Então, assim, o design de linhas, de formas, vem depois. A primeira coisa que vem é a cor. Então, é legal também que a gente se preocupe com isso e que a gente entenda que também pode dizer a nosso favor. Como eu disse, a cor preta, por exemplo, as cores escuras em geral, dando exemplo prático, as cores escuras em geral, elas são mais formais, elas são mais sérias, elas passam uma imagem mais impositiva, mais poderosa, enquanto que as cores claras, o contrário. Então, se eu tô aqui vestida de cor de rosa, é diferente, pra ser crua, tá? Se eu tô vestida de cor de rosa, é diferente de eu estar vestida de preto. Né? Então, você comunica de maneira diferente. E aí, é legal a gente conhecer um pouco, porque cada uma tem uma estratégia. Se eu quero me aproximar, se eu quero ser mais acessível, se eu quero ser mais acolhedora, é interessante que eu use cor clara, porque ela vai comunicar isso imediatamente. Né? Então, hoje eu tô aqui, por exemplo, de estampado. A gente tá gravando hoje num sábado de manhã, tá um dia de sol. Aqui é um ambiente um pouco mais descontraído. Não é à toa que você dobrou a manga da sua camisa, né? Então, eu vim com uma coisa estampada que eu acho que também tem a ver, né? Com a cara toda aqui, o ambiente, a contextualização do lugar que a gente tá. E você tem alguma dica, assim, tipo, em algum outros momentos usar tal cor, assim? Por exemplo, eu vou numa negociação. Tô numa negociação e eu preciso tirar um pedido, vamos supor. Eu não posso perder aquela venda. O que você recomenda para o pessoal de vendas, assim, na parte imagem? Então, aí é que eu te falei, qual que é a intencionalidade? Tem que entender o público. É o quê? Ele, de repente, se eu chegar todo de preto, poderoso, impositivo, eu vou assustar. Aquela pessoa vai ficar... se retrair. E aí eu posso perder um pouco de espaço. Porque se a pessoa é super informal... Né? Se a pessoa tá de camiseta, se eu vou, sei lá, numa startup, uma galera jovem que tem esse código muito informal, então eu preciso também entrar um pouco na deles, jogar o jogo deles. Um pouco informal. Um pouco informal. Dentro do seu padrão ali. Então, um vendedor que às vezes tem um código um pouquinho mais alinhado, mais ajustado, pode estar, por exemplo, uma camisa polo, né? Sei lá, azul marinho, vamos dizer assim, que não é uma cor tão impositiva quanto o preto. Ele pode sim usar calça jeans, desde que não seja uma calça jeans rasgada, desbotada, essa coisa assim que comunica uma coisa muito rebelde, jovial, que não tem a ver tanto com o ambiente profissional. Então, o mais importante, André, é você entender o público, entender com quem que você vai negociar. Se é uma pessoa super conservadora, super formal, é legal que você também faça puxe pro isso, que é o famoso rapport, né? Que é você ali, de alguma forma, espelhar para gerar conexão. Fabi, no mundo corporativo, nas empresas em si, existem algumas guerras entre os sexos, vamos por assim. Uma delas é o ar-condicionado. Tá frio, tá calor, o homem vai lá, põe no mais gelado, a mulher vai lá e desliga. Essa é uma das guerras. Outra coisa que existe no mundo corporativo é uso de uniforme ou não uniforme. O que você entende? O que você pode falar sobre isso? Padronizar as pessoas para usar uniforme? Ou você como que a gente entende se aquela empresa pode ou não pode usar uniforme? Nossa, é tão delicado, complexo isso, né? porque eu tô te perguntando, porque em algumas situações os clientes falam assim, será que a gente põe uniforme para todo mundo? Eu vou falar, André, eu adoro uniforme. Eu adoro uma camiseta, uma camisa da Mood, tá? Apesar de não usar muito, mas eu adoro. Então, assim, quando eu tô nos clientes, eu falo, eu estou de uniforme. Então, é difícil eu falar que não é, mas tem que ver seu negócio. Mas você que é especialista aqui. Então, essa pergunta vira e mexe com a área de perguntarem. Sim, é uma preocupação grande das empresas hoje, principalmente por causa disso que eu te disse. A gente já tinha um modelo que vinha se diminuindo a formalidade por conta de várias coisas, né, André? Inclusive modelos de negócio. Então, você tem empresas, sei lá, mais ligadas à área startups, fintechs, que trazem essa informalidade como código e que funcionam. Então, aqueles que estão muito formais entendem, opa, peraí, então a pessoa não precisa estar de paletó para ser sério, para ser respeitável, para ter credibilidade. Aí é que mora o problema, porque se você vai mudar muito o código da sua empresa e vai deixar de exigir um código específico de vestimenta, você precisa treinar muito o seu time para que eles não esculachem. E eu já fui contratada por empresas que, assim, esculache que eu digo assim, de verdade, RH mostrando reclamações, tipo, o rapaz indo de regata e a pessoa trabalhando do lado dizendo, eu não quero ficar olhando o sovaco peludo do meu colega.
ou o cara de chinelo que coloca o pé em cima da cadeira e fica, tipo, coçando o dedo. Então, assim, bom senso não existe. Bom senso, o que é bom pra mim, não é bom pra você. Então, as empresas falam, tiramos o uniforme, tiramos o dress code e agora utilizem o bom senso, mas... Aí precisa ver um o treino, bom senso de cada um né? Então, assim, em relação ao uniforme, é óbvio que existem uniformes que são funcionais, né? Que ali eles... Então, assim, eles podem ter a função, a proteção, coisas assim. Tem alguns que são de identificação. Então, nesse caso, não é tão interessante tirar, porque o uniforme acaba sendo uma ajuda, né? Você fala um prestador de serviço, por exemplo, que... se você entrar, por exemplo, sei lá, num posto de gasolina, é interessante que as Saber quem pessoas que é... estejam uniformizadas para você entender para onde você vai, né? Então, você não vai chegar e pedir para uma pessoa que trabalha dentro, sei lá, da conveniência abastecer seu carro, porque, né, elas estão vestidas de forma diferente ali. Então, o uniforme, ele ajuda você a identificar os profissionais, vamos supor, né? Agora... No caso de empresas que não utilizam uniforme, como você falou, na sua, o uniforme é uma camisa, por exemplo, tem um bordado, tem uma identificação, isso é super interessante. E isso pode funcionar bastante para essa flexibilização que eu falei, né? Talvez, então, ok, não tem uniforme, mas é interessante que, assim, tem a opção de usar essa camisa, ou uma camisa polo, ou coisas assim, né? Para mulheres também ter uma outra... abordagem para que a mulher também não precise ficar usando sempre esses códigos masculinos, né, de vestimenta, que sei lá, uma camisa polo. Então, assim, se você tem uma preocupação com isso, é interessante que você estude, faça um planejamento, tal, se puder contratar um profissional especializado para dar uma consultoria, é super interessante também, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas assim, acaba sendo uma coisa interessante que assim, é aquela coisa, né? É importante. Planeja e faz uma vez só, né? Então, faz parte disso. Então, assim, eu não tenho como te dizer de uma maneira macro, mas sim existe uma importância em você entender muito bem como aquilo vai funcionar. Então, tem um planejamento melhor antes de simplesmente decidir. E se aparecer um empresário aqui e falar assim, Fabi, eu não estou contente como os meus colaboradores estão se vestindo. Só que eu não consigo ver uma forma não agressiva ou não impositora para falar assim, olha, agora vocês vão se vestir de outra forma. Isso é parte do seu papel da consultoria? Mas assim, porque... quase 100% das vezes porque isso é muito acontece. difícil. Difícil. Às vezes o empresário tá lá, empresa de sucesso tal, e ele tá descontente, assim, com a forma do pessoal. E chegar e falar assim, pessoal, a partir de agora, uniforme. Daí você cria uma guerra do outro lado. Tá bom, libera o uniforme, tira o uniforme agora. E começa aquele ping-pong. Uns adoram, outros odeiam. E como que... Essa sutileza... Você passa por situações desse tipo? Passo muito e sou muito contratada para fazer esse tipo de treinamento em empresa, porque é uma máxima, viu, André, que santo de casa não faz milagre. Não. Então, se você tiver, sei lá, colocar a sua equipe de RH para ir lá e falar sobre vestimenta, muitas vezes entra por ouvido e sai pelo outro. Descredibiliza, né? E aí, o que acontece? Existe, e veja... Tem que ter um cuidado muito importante também para a gente não passar pela questão do preconceito, do cerceamento, porque assim, tem casos que eu já vi, notícias tal, de, por exemplo, você proibir que o seu funcionário use tranças, por exemplo, pessoas que têm um cabelo mais crespo e tal, não, esse tipo não, você precisa alisar o cabelo, sabe, coisas assim, existe. Nossa, chega a ser agressivo até, né? Isso, na verdade, isso aí é considerado preconceito, é considerado um cerceamento mesmo de individualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, antes de aceitar, é a primeira coisa que eu pergunto, né? Qual é o problema que você está tendo? Geralmente não é isso, ainda bem, eu nunca passei por esse tipo de coisa, porque eticamente, eu não aceitaria fazer uma coisa dessa, mas é minha ética profissional. Eu não toparia ir lá e falar, você tem que alisar um cabelo, por exemplo. Tira a trança. Então, ou tipo, corta teu cabelo baixo. Isso geralmente acontece, tem um viés que a gente sabe aí de preconceito. Então, assim, não topo. Agora, se for, meu time tá muito desleixado. Tem gente, como eu disse, o cara vem trabalhar de regata com o sovaco aparecendo. Aí complica mesmo o negócio, então, eu preciso entender... Que é a imagem do negócio no todo, né? Você tá representando, naquele momento que você tá ali trabalhando, você é a sua empresa, você tá representando a sua empresa. Então, você precisa carregar aquele branding todo, né? É complicado, impacta mesmo.
Então, eu preciso entender o que está acontecendo, e aí geralmente acontece isso, um workshop, um treinamento, sabe? Para que as pessoas tomem consciência. E aí eu trago muito dado, sabe, André? Tem muito dado de pesquisa, de ciência, de tudo para apoiar essa questão. Em tal situação, Sim, faça aquilo. porque muitas vezes as pessoas realmente consideram uma coisa secundária. Ah, não, bobagem, essa coisa de roupa, acham que tem a ver com moda. Então eu procuro trazer isso de maneira muito fundamentada para que as pessoas entendam, ah, não, tem um viés aí, tem uma realidade que suporta isso que ela tá falando. Então, geralmente funciona, tá? Top, Fabi, show de bola, bate-papo sensacional. Eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer para você, só que se eu ficar fazendo, eu vou tomar o dia inteiro nosso aqui. Queria te agradecer, de verdade, muito obrigado. É sensacional. Quem quiser te achar nas redes sociais, como que faz? Bom, basicamente, meu Instagram, @FabiDeSouza, com Z, consultoria. Podem me seguir por lá. Tem muita dica, tem muito do que eu trouxe aqui, tá lá. Então, assim, tem um vasto material para você olhar, para consultar. E basicamente isso, André, é realmente um tema rico, a gente ficaria o dia todo conversando, mas eu agradeço o convite e quem sabe a gente faz uma próxima, uma parte 2. Pessoal, você que tá precisando trabalhar a imagem e tiver com dúvida, a Fabi tá aqui para isso. Queria agradecer todo mundo e até o próximo. Valeu!